Olá, eu sou a Jaqueline Lopes, diretora de Relações Institucionais para o Cone Sul da América Latina, da Ericsson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao 5G Américas pelo convite para a participação neste Fórum Virtual de Espectro Radioelétrico 2024, o caminho rumo a 5G e 6G. E agradecer também a atenção de vocês que nos acompanham virtualmente. Gostaria de começar essa sessão apresentando um número que acabou de sair do forno, nosso Ericsson Mobility Report. Constatamos nesse relatório que até 2029 teremos 5,6 bilhões de assinaturas em 5G. Para a nossa região aqui da América Latina, o que nós observamos é um enorme crescimento e em 2029 já se espera que o 5G seja a tecnologia dominante, ultrapassando o 4G e tecnologias anteriores, com mais de 50% do percentual de todas essas tecnologias. É uma longa jornada para chegarmos até lá, e para isso o modelo mais adotado geralmente são os leilões, conhecidos como leilões do 5G. Quando nós observamos alguns modelos de políticas públicas para esses leilões, nós podemos olhar, por exemplo, o que foi adotado pelo Brasil, que teve a conclusão em 2021. Algumas boas práticas que extrapolam o país e já começaram a ser implementados em outras regiões, e aliás, também já eram usados há alguns anos em países da Europa, como França, Alemanha e alguns outros, podem ser considerados modelos para vários países em desenvolvimento, principalmente aqui para a nossa região. Mas quais são essas boas práticas? A primeira que nós gostaríamos de destacar é conhecido como leilão não arrecadatório. Aqui no Brasil, 90% do valor envolvido no leilão do 5G foi destinado a obrigações relacionadas à conectividade. Que tipo de obrigações? Alguns casos eram obrigações de cobertura de regiões remotas, cidades menos populosas, em que talvez não tivesse tanta demanda comercial inicialmente, mas justamente essa política pública complementa a demanda comercial e leva esse benefício para a sociedade. E outros casos, por exemplo, também conectividade nas escolas, em que foi previsto mais de 3 bilhões de reais para conectar escolas numa determinada linha do tempo estabelecido pelo regulador Anatel. Mas além desse modelo não arrecadatório, que foi muito bem visto, não só pelo setor privado, mas também pela sociedade que se beneficia disso, nós observamos o aspecto de espectro. Na parte de espectro, é importante destacar que precisamos de diferentes faixas de espectro, sejam bandas baixas, médias e altas. Por quê? Porque existem vários casos de uso e para alguns deles você pode precisar de uma maior latência. Isso vai demandar determinado tipo de faixa. Para outros, talvez o raio de cobertura precisa ser maior. Então, aqui as faixas baixas. Por isso, bandas baixas, médias e altas devem ser englobadas em quantidade suficiente para que esses casos de uso possam ser implementados. Notamos também que, mundialmente, conforme um estudo da GSMA, uma das bandas mais utilizadas aqui tem sido a banda média e, particularmente, o 3,5. E aqui aproveitamos para destacar a importância dessa harmonização global das faixas, que gera escala, e ao gerar escala e harmonização internacional, isso acelera a inovação, acelera a chegada dessa tecnologia para o consumidor final. Seja esse consumidor uma empresa ou um indivíduo. Então, aqui, tanto a questão de quantidade de espectro, diferentes faixas, respeitando a harmonização global,
devem ser observadas. Mas não podemos esquecer também, quando falamos de políticas públicas, que a forma é importante. E o que eu quero dizer com forma é que é necessário que haja previsibilidade e diálogo com os atores envolvidos. Por isso, um modelo bastante recomendado e que também foi adotado aqui no Brasil é justamente o formato de consultas públicas. Nesse formato, é permitido às empresas e qualquer indivíduo que possa enviar os seus comentários ao formulador de política pública, aqui no caso o regulador Anatel, para que se manifeste sobre a viabilidade das propostas que estão na mesa e, com isso, vai calibrando os interesses público e privado para chegar no melhor resultado possível para a sociedade. Então, para alcançar esses números potenciais do 5G mencionados no início, em geral ocorrem esses leilões que devem seguir as boas práticas. Mas afinal, para que precisamos do 5G? Existem vários casos de uso que são dependentes do 5G, pelas suas características técnicas. Por exemplo, a latência, que nada mais é do que o tempo de resposta. Eu gosto de usar um exemplo. Se você precisar fazer uma cirurgia virtual à distância, será que alguém usaria o Wi-Fi? O 5G é uma tecnologia muito mais confiável nesse sentido, em relação ao tempo de resposta, que vai trazer as características necessárias para alavancar não só esses casos de telemedicina, mas também de indústria 4.0, educação, mineração, transporte, logística e tantos outros que existem. Por isso, quando nós olhamos numa visão mais macro, quais são esses benefícios do 5G, nós observamos três vertentes. A primeira delas é o crescimento econômico. Pela Ericsson, nós temos um estudo que demonstra que até 2030 haverá um aumento do PIB da região de até 5% pelo uso do 5G. Uma parte disso é porque o 5G ele permite esses diferentes casos de uso, por exemplo, nas redes privativas de indústria, que vão alavancar a competitividade das empresas. Ou seja, uma indústria 4.0 implementando a transformação digital com o 5G pode aumentar sua produtividade em 25, 60%, dependendo do caso de uso, vai se tornar mais competitiva, com isso pode exportar mais. E quando olhamos isso num cenário macroeconômico, esse crescimento de competitividade individual de empresas ou setores somados vão gerar justamente esse desenvolvimento econômico da região. Além da questão de crescimento econômico, o segundo benefício macro do 5G seria a sustentabilidade. Também pela Ericsson, em parceria com uma consultoria, nós temos um estudo que atesta a redução de 15% das emissões decorrentes do 5G. Por quê? É uma tecnologia mais sustentável, ela tem dentro do desenvolvimento do produto aspectos relacionados à sustentabilidade. E quando nós olhamos que o 5G é um habilitador que está em diversos setores, desde a cadeia componentista, produto final, transporte, depois exportar ao porto. Tivemos um caso, por exemplo, no Porto de Livorno. Observamos que toda essa cadeia pode ter sustentabilidade e transformação digital. Esse conjunto ele vai contribuir para aumentar a sustentabilidade do nosso planeta. E é interessante aqui também fazer um link com a questão da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vem sendo utilizada também em prol da sustentabilidade. Por exemplo, o que nós conhecemos como uma característica que é o silent mode, ou seja, o produto, dependendo do uso, do momento, ele pode ficar em modo silencioso e, com isso, reduzir as suas emissões. Então, é o uso da inteligência artificial a favor da sustentabilidade. E, por fim, o terceiro benefício seria a inclusão digital.
E aqui eu gostaria de trazer um recorte, aproveitando que estamos num momento em que o Brasil cedia o G20 neste ano. A Ericsson é como um membro, um co-chair do B20, que é o grupo de empresas, o grupo de business que apresenta propostas para os governos relacionados à transformação digital. Nesse grupo existem diversas propostas e um dos principais focos é justamente a inclusão digital. E aqui coincide também com os benefícios do 5G. Mas eu queria dar destaque para alguns casos muito interessantes de inclusão digital. O primeiro foi bastante mencionado, que é justamente esse modelo de leilão não arrecadatório, que foi utilizado no 5G aqui no Brasil, em alguns outros países, e já vinha sendo usado por outros países antes do 5G e antes do Brasil implementar. Ele é muito elogiado porque ele permite levar a conectividade às regiões remotas e à população que não teria acesso se não fosse por uma política pública. Mas além desse modelo de leilão não arrecadatório, existem também fundos setoriais. Em vários países, esses fundos, eles são atrelados ao setor de telecomunicações. Na prática, seria uma espécie de taxação, mas é importante que esses fundos sejam revertidos a favor da conectividade, como é justamente o que ele se propõe a fazer. E nesse sentido, vemos um avanço, novamente em âmbito local no Brasil, do FUST que começa a ser trabalhado para ser efetivado dessa maneira. Esses fundos setoriais têm alguns casos muito interessantes, inclusive aqui na região, de como eles já foram alavancados para essa conectividade de diferentes populações. Um caso que eu gostaria de compartilhar é o caso da Costa Rica, com o Fonatel, em que nós trabalhamos em parceria com um dos nossos clientes para levar o Fixed Wireless Access para o Parque El Tortuguero. E nessa localidade, conectou não apenas o parque, que é um patrimônio histórico, mas também escolas ao redor, cerca de 15 escolas. E esse conjunto, nós temos um número de que a estimativa de pessoas beneficiadas são mais de 4.000 pessoas beneficiadas por meio dessa política pública de fundo setorial que existe na Costa Rica. Aqui seria uma junção do Fixed Wireless Access com a questão do fundo setorial utilizado para promover a conectividade de regiões remotas. E um terceiro modelo que vem sendo bastante debatido no âmbito da inclusão digital é conhecido como conexão cidadã, ou, traduzindo, basicamente são serviços essenciais pagos pelo governo. Existe um modelo bastante conhecido dessa proposta no B2B, conhecido como reverse billing. Por exemplo, quando você usa o telefone 0800, você pode fazer uma ligação que pode ser paga por um banco, por um plano de saúde ou outro prestador de serviços. No caso em questão, a conectividade seria um 0800 de dados, pago pelo governo, levando à promoção de serviços essenciais, que podem ser desde acesso a documentos, questões de saúde, ou até mesmo capacitação e educação, para a população que, sem essa política pública, não teria acesso. Então, você está levando a conectividade à população e aprofundando essa discussão de inclusão digital. Mas retomando aqui o título, né, do nosso evento, que seria o caminho rumo a 5G e 6G, nós observamos que há uma jornada em direção ao 6G.
E pela natureza do ser humano, costumamos ser sempre muito curiosos. Agora que temos o 5G, queremos saber o que vem pela frente. O 6G vai trazer ainda mais benefícios. Estamos falando de outros casos de uso, por exemplo, holografia, internet dos sentidos e tantos outros que, para vocês que estiveram conosco no Mobile World Congress em Barcelona, tiveram a oportunidade de ver de perto algumas demos e alguns pilotos nesse sentido. É uma jornada que vem sendo trilhada, mas não é um caso isolado. Nós não sairemos do zero e vamos partir para o 6G. É uma jornada natural da inovação. E o que eu quero dizer com isso? O 5G está sendo implementado, ainda há muito para ser feito, enquanto trilhamos em paralelo esse caminho para o 6G, mas é importante que nessa jornada nós utilizemos as lições aprendidas do 5G. O 5G precisa ser implementado de modo que todos esses benefícios que foram apresentados, eles possam ser usufruídos pela população, pelos negócios. E quando tratamos do 6G, observamos que alguns passos, eles devem ser traçados em paralelo, não no aspecto comercial de uso da tecnologia. Estamos falando de passos um pouco atrás. E eu gostaria de destacar dois. O primeiro é o planejamento do espectro, porque enquanto estamos aqui implementando o 5G, e existe uma linha do tempo em cada país em que isso vai acontecer, já tem que ser planejado o espectro do 6G pelos diferentes países e como isso vai ser adotado pelo país. Porque justamente demanda a previsibilidade, o diálogo com o setor produtivo, e nesse sentido houve um debate importante na Conferência Mundial de Rádio, a WRC, no final do ano passado, em que nós colaboramos também. Ou seja, para o 6G, o momento atual é basicamente de planejamento de espectro em prol dessa previsibilidade e observando o diálogo com o setor produtivo. Em paralelo à discussão de espectro, existe uma outra frente que também caminha em conjunto, que é a frente de pesquisa e desenvolvimento. E vou trazer aqui o exemplo da Ericsson. No começo do ano passado, nós anunciamos no Brasil uma parceria com a Unicamp e um grupo de universidades de diversos locais do país, que justamente visam promover quais seriam as aplicações do 6G e alguns casos de uso nesse sentido. Então, nós sabemos que não basta o setor de telecomunicações estar preparado para a chegada do 5 ou do 6G, mas existe todo um ecossistema que gira em torno disso. E é importante que essa inovação ela seja fomentada também para termos os casos de uso. Por quê? Se o setor de telecomunicações fizer todo esse passo a passo de espectro, planejamento, observando os benefícios, implementa, mas nós não tivermos esse ecossistema de dispositivos que vai levar, por exemplo, a conectividade em 5G ou no futuro em 6G para a indústria 4.0, educação, saúde, logística e os outros casos de uso, esse potencial da tecnologia ele está sendo subaproveitado. Então, é importante que a discussão de planejamento de espectro e a pesquisa e desenvolvimento, elas aconteçam em paralelo com a implementação do 5G. Pelo tempo que geralmente isso leva para ser realizado, é mais ou menos o momento correto de quando chegarmos no momento de implementação comercial do 6G, essas duas frentes elas já estariam desenvolvidas o suficiente, preparadas para serem trazidas aqui nessa continuidade da inovação tecnológica. E, para fechar a nossa discussão, eu queria encerrar que o caminho rumo ao 5G e ao 6G, ele é puxado pela inovação. A inovação, ela precisa ser fomentada.
Ou seja, existem vários papéis que precisam ser cumpridos para que nós possamos obter esses benefícios analisados. Os governos, eles têm o papel de trazer políticas públicas que possam promover esse desenvolvimento econômico, que vão aumentar a sustentabilidade e trazer também a inclusão digital. As empresas, nas suas diferentes vertentes, elas têm que estar preparadas para essa transformação digital. Porque a tecnologia está à disposição. A partir do momento que o ecossistema também esteja, a empresa precisa estar ciente desses benefícios e saber o que ela precisa fazer para poder usufruir desses benefícios. E com isso nós temos trabalhado aqui em conjunto com todos os atores dessa cadeia para que seja possível implementar esses benefícios. E também toda a sociedade saber que isso existe, porque estamos falando de uma disrupção tecnológica. Estamos falando de uma inovação que muda a sociedade. Ela é sustentável porque podemos usar hoje a telemedicina e fazer uma consulta do celular. Você deixa de utilizar algum tipo de transporte que pode estar gerando poluição e pode fazer isso do local onde estiver. Ela traz oportunidades de empregos remotos, que antes não existiam, o famoso home office. Sabemos que, principalmente em algumas áreas em que é possível trabalhar mais remotamente, isso vem trazendo empregos em diferentes regiões, diversos países. Então, a sociedade também tem que estar preparada para usar esses incentivos. E queria aqui agradecer mais uma vez o convite e também a atenção de quem nos acompanha pelo vídeo e deixar essa mensagem de que todos trabalhemos aqui em prol da inovação e estejamos preparados para usufruir desses benefícios que o 5 e depois o 6G poderão trazer para toda a sociedade. Obrigada.